Olá, gente! Que bom poder estar aqui com vocês novamente com o nosso podcast e Aqui Eu Posso Falar. Tivemos uma pequena pausa, mas estamos reiniciando para trazer aqui assuntos relevantes em todas as esferas. Hoje nós vamos falar de um assunto teológico, de um assunto muito bom para a Igreja Evangélica no Brasil. E quem sabe todo mundo, né? Nós vamos falar sobre avivamento. O meu convidado de hoje é o reverendo Douglas de Paula. Ele é pastor sênior da Igreja Presbiteriana Aliança, onde exerce uma liderança marcada pela fidelidade às Escrituras e pelo zelo, no cuidado com a Igreja de Cristo. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Evangélica Seminário Unido, pela FATEF e pela FABRA. Tem dedicado a sua vida à formação de líderes espirituais e ao ensino das Escrituras. É professor de teologia sistemática. Eu tinha um pavor dessa teologia aqui, dessa matéria da faculdade, mas tudo bem, a gente aprende muito. Homilética e hermenêutica, inspirando uma nova geração de pregadores, pensadores e servos comprometidos com a verdade do Evangelho. Ele é graduado em liderança pelo Instituto Internacional Haggai e pós-graduado em filosofia pela FABRA. Recebeu o título de doutor honoris causa pela FATEF, em reconhecimento à sua notável contribuição ao pensamento cristão contemporâneo. Casado com Priscila, é pai de Bernardo e Luísa e tem encontrado na família um alicerce firme para seu ministério e vocação. Reverendo Douglas, bom ter você aqui para falarmos de assuntos pertinentes ao povo de Deus, à igreja. Avivamento, a urgente necessidade de um avivamento. Prazer em tê-lo aqui. É muito bom, Dário. Muito bom estar aqui com você, nessa nova etapa, nesse novo ciclo, desse podcast. Aqui eu posso falar. Muito bom, excelente. Legal. E a gente espera em Deus poder contribuir com o povo de Deus, Tirar esse tempinho aqui para bater um papo bom. Com certeza. E quem sabe chegar ao final desse podcast fazendo você gostar de teologia sistemática, Meu Deus do céu, tem muita coisa para rever ali, viu? Muito bom. Reverendo Douglas, vamos lá. O seu livro, ele chama muita atenção sobre um assunto muito importante no meio da igreja evangélica. É avivamento. Eu começo esse nosso bate-papo perguntando ao senhor que a igreja brasileira precisa mesmo de um avivamento, porque vemos que a igreja cresceu nesses últimos tempos, não foi? Dário, eu entendo que, vez por outra, Deus, ele visita o seu povo através de avivamentos. E isso foi algo que eu tentei destacar nessa obra, Que, geralmente, a igreja ela tem uma tendência a experimentar um avivamento e depois desse avivamento ela se distanciar de Deus. Assim como a Israel fez no Antigo Testamento. Deus vinha, trazia juízo, trazia um profeta, levantava reis, levantava profetas, juízes, e o povo alinhava. Mas logo depois o povo se afastava de Deus. Então Deus precisava novamente intervir na história do povo, trazendo esse povo para si. Eu entendo que a igreja ela caminha na mesma direção. É mesmo? Na mesma direção. Nós vimos avivamentos acontecendo ao longo da história, e eu entendo que todas essas manifestações de avivamento foi Deus restaurando a igreja, foi Deus chamando a igreja novamente para uma responsabilidade. Talvez, dentre muitos que nós poderíamos citar aqui, avivamentos, talvez o mais notório para nós é do Jonathan Edwards, Sim. Isso, e porque a igreja estava uma igreja fria, uma igreja totalmente longe de Deus, e Deus então levanta esse homem para começar um movimento de retorno às Escrituras, um movimento de retorno ao fervor espiritual, à oração, e a igreja, no seu tempo, ela vive um profuso avivamento de Deus. Mas é interessante que essa igreja que estava quase morta, ela ressurge das cinzas. Mas aquilo que eu havia falado, logo depois, essa igreja novamente volta a viver uma vida pacata, medíocre, pequena, diante da presença de Deus. Então, Deus,
Logo depois, Jonathan Edwards levanta um novo avivamento e a história tem sido assim, a história tem sido meio que cíclica, né? Deus, vez por outra, ele tem essa necessidade de levantar um avivamento para trazer o povo para si. Olha, fique com a gente porque tem muito mais ainda. Esse é só o início. São 11 capítulos do seu livro, mais conclusão, 12 no caso, podemos dizer isso, né? Talvez 12, isso. 12 capítulos do seu livro que trazem um alerta à igreja. Esse é o seu objetivo, alertar a igreja sobre esse distanciamento de Deus, apesar dos avivamentos. Seria isso? Sim. O propósito daquilo que eu tentei colocar, né, nessa obra é essa definição, porque nós achamos que avivamento é novidade. E avivamento, em todas as vezes que nós vimos um avivamento, nós vemos Deus trazendo a igreja, voltando para os princípios, voltando para os valores fundamentais das Escrituras. Então, nós vimos isso claramente. Lutero, por exemplo, né? Na igreja totalmente corrompida, Deus traz um avivamento, porque a reforma protestante foi um processo de avivamento. Ele traz um profuso avivamento sobre a vida de Lutero, mas Lutero não cria algo novo. Lutero volta, a ideia da reforma é essa, né? É reformar a igreja, é voltar aos princípios das Escrituras. Então, eu entendo que avivamento não é criar algo novo, mas é Deus fazer de novo, né? Aquilo que ele já fez. A oração de Abacuque vai nos falar isso, né? O senhor está nos fazendo voltar realmente à Bíblia, né? Ao que é realmente um avivamento. O senhor está dando uma explicação bem óbvia do que é o avivamento. Mas reverendo Douglas, a gente foi criado aí num sistema cultural, evangélico, evangeliquez, de que avivamento é a igreja que bate palma. Que avivamento é a igreja que fala em língua. Que avivamento, aquela igreja, olha, aquela igreja tem um avivamento lá, é avivado. E aí a gente precisa explicar, esmiuçar bem o que é o verdadeiro avivamento. Não é? Eu entendo, pastor Dário, que avivamento é uma obra do Espírito Santo, uma obra poderosa do Espírito Santo, fazendo com que a igreja, com que o crente, com que o lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, possa viver uma vida de maior conformidade com a palavra de Deus. Eu até trato isso no livro, embora eu seja de uma igreja presbiteriana, né? Sim. Eu creio na contemporaneidade dos dons, eu deixo isso muito claro. Tem uma parte do meu livro que eu falo sobre cessacionismo, continuismo, e tento trazer um equilíbrio sobre essas coisas. Eu creio que Deus cura, eu creio que as línguas, elas fazem parte, eu creio nos dons espirituais, mas eu entendo que avivamento não é isso. Avivamento é a igreja voltar a ter paixão por Deus, voltar a ter fome por Deus, sede por Deus, vontade por Deus. Manifestações como dons, sinais, línguas, profecias, eu creio na atualidade desses dons. Entendo. Só que isso é resultado, não a causa. Então, às vezes, as pessoas ficam somente na agitação religiosa, somente nos resultados, mas não vai no profundo, no cerne daquilo, do que é o verdadeiro avivamento. Porque a grande evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo não são os dons. A grande evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é o fruto. O fruto. Isso. E Paulo vai escrever isso em Gálatas 5, a partir do verso de número 22, dizendo que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, qual é o grande fruto? Qual é o resultado de alguém que se declara cheio do Espírito Santo, de uma vida avivada? Paulo, na sua lista, ele não põe dons, né? Ele põe questões muitas vezes morais ali, né? Domínio próprio, mansidão, amor, né? Isso faz parte do avivamento, ou também é um resultado também isso também é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo. Para mim, é a grande evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo.
como que uma pessoa diz para mim que ela é cheia do Espírito Santo? Como que isso fica evidenciado? É através do fruto que ela dá. Jesus disse, né? É pelos frutos que você conhece a árvore. Você conhece a árvore, muito bem. E então nós precisamos parar de produzir e começar a buscar. É isso? Mais ou menos isso. Eu gosto muito de uma frase. Tem um homem chamado Ian Balks. Sim. Ele é um metodista do século XVIII. E eu nunca vi ninguém escrever com tanta propriedade sobre oração como Ian Balks. Sim. E ele vai dizer em um dos seus livros o seguinte: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus não unge métodos. Deus unge homens. A igreja está à procura de melhores métodos, enquanto Deus está à procura de melhores homens. Olha aí, isso aí é forte, hein, gente? Isso é forte. Estou aqui conversando com o reverendo Douglas de Paula no nosso podcast aqui, Eu Posso Falar, falando sobre avivamento e tem muita coisa boa que vai rolar por aqui. O seu livro também fala sobre a igreja, a crise da igreja atual. A crise da igreja atual. A gente olha para a igreja hoje, eu vou falar assim de uma forma muito particular, eu vejo muita coisa boa que está acontecendo na igreja. Sem dúvida. Estruturas maravilhosas. Eu até, às vezes até penso assim, se no início do meu ministério a gente tivesse toda essa parafernália tecnológica, eu creio que seria diferente. Mas a igreja atual, ela está em crise mesmo assim? A crítica que eu faço no capítulo 2 é a crítica da espiritualidade superficial. Espiritualidade superficial. É porque muitas vezes o homem tem essa tendência, né, de confundir o andaime com os prédios. E essa não é uma frase minha, não. É uma frase do Leonardo Ravenhill. Certo. Né? A gente tem essa mania de confundir os andaimes com os prédios. Entendo. Então, hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito aparato, a gente tem muito... E isso pode maquiar, não é, o avivamento. Olha só. Isso pode maquiar. Porque hoje nós muitas vezes olhamos para avivamento como igrejas cheias, Sim. né, como igrejas animadas. E isso maqueia o que de fato é um profuso avivamento. Porque eu entendo que o avivamento é esse retorno para Deus. E todas as vezes que a gente não retorna para Deus, a gente não consegue viver o avivamento. Todas as vezes que eu vou a uma celebração para poder ouvir um famoso, eu não estou indo por causa de Deus. Embora eu esteja louvando a Deus, embora eu esteja levantando a mão, dizendo que é para Deus, embora eu esteja batendo palma para Deus, embora eu tenha ido à igreja e dizimado para Deus, mas eu posso estar maquiando a minha espiritualidade. Olha, isso daí é forte. Isso é forte, porque a espiritualidade superficial, ela mata aos poucos, né? Espiritualmente aí falando, o que acontece? A gente tem essa cultura da performance, né? Então, hoje, a gente, nesse mundo tecnológico, a gente tem muita performance. Né? É verdade. Bons conteúdos, boas palavras, mas é aquela questão, pastor Dário, às vezes, eu entendo isso, que um homem cheio do Espírito Santo, ele não precisa de performance, sabe? É alguém que está indo orar, Sim. E chega na porta do templo e ele fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então hoje eu vejo que a igreja tem ouro e tem prata, mas falta-lhe poder para dizer às pessoas, levanta e anda. Precisamos mudar mesmo. Então vamos continuar nos aprofundando aqui sobre avivamento, reverendo Douglas, em seu livro que fala sobre a urgente necessidade de um avivamento. É um alerta para todos nós, né, que queremos e buscamos esse verdadeiro avivamento. Agora, o episódio 3 aqui do seu livro fala sobre o arrependimento esquecido. O que você poderia me falar para nós aqui no nosso podcast? Aqui eu posso falar e você pode falar também. Então, avivamento, ele começa com o quebrantamento. Quebrantamento. Existe um livro chamado
Pentecoste Coreano. É um livro muito bom, sugiro a todos aqueles que puderem ler. Sim. Que fala sobre o avivamento que houve na Coreia, como chegou o avivamento ali. E em todo esse estudo que eu fiz, né, de avivamento, de histórias de avivamento, uma coisa me marcou, porque todos, Pastor Dário, todos os avivamentos da história tiveram uma coisa em comum. E o que é? Eles começaram com arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados. Um avivamento que no meio pentecostal é muito citado, né? O da Rua Azusa. Sim, né? sim. O jornal da época registrou isso. Então é algo que é comprovado, né? Que as pessoas, enquanto estava acontecendo o culto, né? Que só acabou porque o soalho da casa cedeu, né? Então eles tiveram que parar o culto por conta disso. Sim, sim. Mas na casa onde começou o avivamento da Rua Azusa, que eu entendo que foi um avivamento, sim. as pessoas que passavam na rua eram tão impactadas pelo poder do Espírito Santo que elas não falavam em línguas, elas não sapateavam, elas não profetizavam, mas elas ajoelhavam na rua e começavam a pedir perdão pelos pecados. Coisa forte, né? Olha, eu até me arrepio quando eu ouço isso. Viu? Pentecoste Coreano, o autor coloca de forma muito clara que o grande avivamento da Coreia começou com as pessoas pedindo perdão pelos seus pecados. E isso o senhor quer dizer, não sei se era os crentes e os não crentes? Seriam isso? Sim, ambos. Ambos. E aí a gente vai ver Paulo escrevendo em 1 Coríntios 14, quando fala ali sobre línguas estranhas, né? Sim. Sobre essa manifestação, Paulo vai falar assim, olha, porque eu quero que todos falem línguas, mas tem que ter intérprete, por quê? Porque se entrar algum indouto, por todos é convencido, por todos e ele, tendo consciência do seu próprio pecado, se prostrará diante de Deus, ou seja, se arrependerá dos seus pecados. Que coisa, né? Será que então nós não vemos hoje tanto avivamento assim, talvez porque evitamos o arrependimento? Então, por isso que o avivamento não vem? Esse é o ponto. Eu acho que esse que é o ponto. É porque a gente enche estádios dizendo que é avivamento, mas todo mundo sai dali com o mesmo pecado, com a mesma vida. Né? Todo mundo sai dali com fotos para o Instagram, mas não sai dali com o propósito de mudar de vida. Né? Lógico, eu estou generalizando todos aqui, né? Mas o que me chama a atenção hoje é que muitas vezes o que é chamado avivamento nos nossos dias, na verdade não é avivamento, é ajuntamento. Ajuntamento. Porque são pessoas que se ajuntam, se aglomeram em um lugar para prestar culto e tal. Mas o que é de fato um avivamento? É essa volta, esse retorno, esse quebrantamento. A Escritura diz, né? Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, eu tento trabalhar exatamente isso, trazer à luz das Escrituras, trazer à luz de fatos históricos o que é de fato quebrantamento, né? Para que as pessoas não tenham remorso, mas para que elas tenham transformação de vida. Né? Para que elas entendam isso. E o Espírito Santo, né, tem um papel principal nisso, porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então, tirar o Espírito Santo dessa equação é um grande erro. Olha, você falou de um assunto aí que é o 4º episódio do seu livro. Pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, mas parece que o Espírito Santo hoje não está conseguindo convencer algumas pessoas, né? A perda da consciência do pecado é fatal, né, Reverendo Douglas? Eu trabalho no livro, eu faço até uma crítica a uma doutrina que foi amplamente contraposta, né, por Agostinho, que é a doutrina pelagiana, né? Pelágio, ele se levanta em um dos concílios da igreja e fala que o homem, ele não morre no Éden, né? De tal forma que o homem ele não precisa da ação do Espírito. O homem pode, por si mesmo, produzir fé para crer em Deus. E eu acho que essa doutrina
hoje ela vem muito forte nos nossos meios, só que ela vem travestida de outras. Sim, sim. Existem muitas teologias nos nossos dias que são, na verdade, teologias pelagianas, travestidas de outra forma, né? As ideologias hoje do nosso tempo são ideologias pelagianas, onde põe o homem no centro, onde o culto converge para o homem não para Deus. Sim, sim, né? Sim. Então, o homem moderno, ele se acha tão bom que ele tem dificuldade de se arrepender. Olha aí, gente. Entendeu? Tem dificuldade de se arrepender. Porque ele não tem consciência da gravidade do pecado. E aí eu tento trazer, né, nesse capítulo de número 4, eu tento trazer essa condição humana pós-queda, né? Contrapondo e novamente reforçando as doutrinas levantadas por Agostinho, sim. mas confrontando veementemente o pelagianismo, que é uma doutrina que coloca toda a responsabilidade em cima do homem. E o homem é tão bom que ele não precisa de perdão de pecados. Haja visto que alguns líderes, inclusive aqui no Brasil, eles parece que chamam a responsabilidade somente para si, né? Ele é o centro de todas as coisas, e se ele não vier, a coisa não acontece. Parece que o próprio homem já faz isso, né? Sim. Chamando para si essa glória. Sim. Isso é perigoso, porque alguém já fez isso e... Te deu mal, né? Te deu mal. E aí, lá quando nós começamos a nossa conversa, eu já disse isso. A gente percebe que a igreja está se distanciando de Deus. Por isso, a urgente necessidade de um avivamento. Por isso que somente uma ação poderosa da parte de Deus na história do homem poderá trazer esse homem novamente para a presença de Deus. Eu creio piamente nisso. Nós estamos andando para longe de Deus, não para perto de Deus. A nossa tendência natural é se afastar de Deus. Então Deus irrompe a história do homem, trazendo um avivamento, trazendo-o novamente ao arrependimento. Né? Avivamento não é Deus derramando dons sobre a igreja. Os dons, eles acontecem, eles são importantes, eles vão existir, mas avivamento não é propriamente isto. Avivamento é Deus irrompendo a história do homem, trazendo para o arrependimento. E dentro desse processo de arrependimento é evidente que tem a responsabilidade do homem, mas também tem a ação soberana do Espírito Santo. Muito bem. Olha, gente, nosso podcast aqui Eu Posso Falar, trazendo aqui o reverendo Douglas de Paula, falando sobre avivamento, algo lindo e tremendo, e você pode compartilhar esse podcast com quem você quiser. Ele estará aí no nosso YouTube, né? O endereço aqui, Eu Posso Falar, e também no meu Instagram, @PRDárioFerreira. Mas vamos lá, porque a coisa aqui tá quente, viu? A coisa tá quente. E agora nós vamos falar sobre um assunto que você fala aí no episódio 5 do seu livro, A Ira de Deus e o Evangelho Completo. Tem gente que quando se fala sobre Evangelho integral fica arrepiado, né? E eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho mais sobre isso. A ira de Deus e o Evangelho completo. Está a igreja brasileira pregando um evangelho diferente? Então, é interessante esse encontro, né, com a ira de Deus. Né? No capítulo 4 eu já vou falar um pouquinho sobre isso, já vou introduzir. Sim. Mas no 5 é que eu caio de cabeça nessa ideia mesmo. Isso. Um encontro com a ira de Deus. Uma doutrina que tem sido esquecida nos nossos dias por conta dessa visão muito antropocêntrica é que Deus, ele se ira. Deus é amor, mas ele também é justiça. E o encontro com a ira de Deus é a compreensão de que o que o meu pecado causa diante de Deus. Entendo. Né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade.
né? Então, porque os homens, eles estão tornando a verdade de Deus em mentira. Paulo vai escrever isso na sua carta aos Romanos, capítulo 1, né? Então, a santidade de Deus, a justiça de Deus, Cristo indo à cruz, cumprindo e satisfazendo a justiça de Deus, né? Apaziguando a ira de Deus, né? Essa ideia de propiciação, né? Então, eu tento trazer revelar um pouquinho disso. Eu tenho entendido, pastor Dário, que falta, e aí eu vou entrar na sistemática lá, né? Vamos nessa. Deus, ele tem atributos, né? Deus tem atributos. E por que é importante estudar os atributos de Deus? Porque somente os atributos vão revelar quem é Deus. É verdade. E eu me vejo, às vezes, conversando com alguns, vendo a atitude de outros, eu vejo que as pessoas, parece que elas não estão adorando o Deus da Bíblia. Eu tenho essa impressão. Elas não conhecem o Deus que elas adoram. Isso é por quê? Porque falta leitura da Bíblia, aplicação, estudo? Porque falta. Porque hoje nós temos um Deus alá o nosso pensamento. Olha aí. E fica para quem está em casa. Se você adora um Deus que pensa exatamente como você, não é a Deus que você adora. Você adora a você mesmo. Olha aí. Forte isso, hein, gente? A ideia é pelagiana. Você está no centro. Então, aquela ideia de que, não, eu não concordo com isso. Deus é amor e ele vai salvar todo mundo no final. Deus, não, eu tenho tentado trazer a ideia desta, que é uma doutrina bíblica, a ira de Deus. Jesus, ele foi à cruz do Calvário para satisfazer e aplacar a ira de Deus. Então, Deus, de fato, Deus se ira. Porque às vezes eu encontro algumas pessoas que falam assim, Deus é amor, Deus não nos criou para nos destruir, etc e tal, que no final, realmente, como você falou, no final vai dar tudo certo, todos nós vamos ser salvos. Infelizmente, a gente ouve essas coisas e tem pessoas que assimilam isso, né? Então, um evangelho que não tem esse Deus de justiça é um evangelho raso, um evangelho vazio. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, vamos seguindo. A centralidade da cruz também é importante aqui. Deixa eu só dar falarmos, né? O amor de Deus só é entendido à luz da justiça de Deus. Da justiça de Deus. Isso. Sim. Sem ira, sem condenação, a cruz perderia o seu total sentido. Sim. Porque se Deus salvasse todos, independentemente de qualquer coisa, não haveria necessidade da morte de Jesus na cruz. É verdade. Então, para que a cruz? Para que a morte de Jesus? Então, olha só, o perigo da centralidade do homem, o perigo do antropocentrismo. Quando o homem está no centro, ele anula o sacrifício de Cristo. É verdade. Quando o homem é essencialmente bom, logo eu não preciso de Jesus mais. Olha aí. Então eu posso viver uma religiosidade segundo o meu próprio entendimento. Eu anulo a cruz de Cristo, né? Então eu acho que Cristo foi lá somente para nos dar um bom exemplo, para mostrar que nos ama. Sim, ele foi por amor, mas ele foi aplacar a ira de Deus. Olha que bom poder estar aqui no Aqui Eu Posso Falar, que a gente pode ouvir coisas verdadeiras e que nos leva realmente à linha de um verdadeiro avivamento, como nós estamos hoje conversando com o reverendo Douglas, continuando falando sobre a centralidade da cruz agora, que você fala no seu livro. É preciso a cruz, né? A cruz teve o seu papel fundamental na nossa redenção, né, reverendo? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente tira a cruz, pastor Dário, o que sobra? Nada, né? Então eu trabalho sobre a ideia forense, né? A questão do pagamento da dívida. Cristo foi à cruz e era necessário Cristo ir à cruz, tá? A cruz não foi uma fatalidade, a cruz foi um propósito. Jesus veio para ir para a cruz, tá?
E já que aqui eu posso falar... À vontade. À vontade, reverendo. Muitas pessoas tratam a ideia de que o diabo, quando Cristo morre na cruz, ele faz uma festa no inferno. Porque eu consegui vencer. Aí depois ele é surpreendido porque Jesus... Não, absolutamente. Nada disso. O diabo tentou tirar Jesus da cruz o tempo todo. Olha aí. Porque ele conhecia as profecias. Ele sabia que se Cristo fosse a cruz, ele iria satisfazer o propósito de Deus. Então, ele tentou matar Jesus quando criança. Ele tentou Jesus no deserto. Lembra de Pedro? No mesmo tempo que ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, logo depois Jesus fala, eu vou morrer. Pedro fala, opa, não vou deixar o Senhor morrer, ou seja, não vou permitir que o Senhor vá à cruz. O que Jesus diz para ele? Afaste de mim, Satanás. Verdade. Por que Jesus fala isso? Porque o propósito do diabo era tirar Jesus da cruz o tempo todo. Então, quando Cristo vai à cruz... não é vitória para o diabo, não é vitória para o inferno, é a derrota. É a derrota dele. Porque na cruz, Cristo paga a nossa dívida. A Bíblia diz, né, que a cédula de dívida foi rasgada na cruz do Calvário. Né? Jesus mesmo diz, tetelestai, está pago a dívida. Né? Está cumprido aqui. Então... eu falo um pouquinho dessa ideia de propiciar, né? Que é uma ideia do Antigo Testamento, mas só para a gente poder entender aqui, é aplacar a ira de Deus, né? Deus, quando olhava para nós, ele viu o nosso pecado, por isso que ele nos condenava. Mas através de Cristo, né, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para nós, ele não vê mais a nossa dívida, ele não vê mais o nosso pecado, ele vê o nosso pecado sendo pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, Cristo e sua obra está no centro do avivamento, né? Sem dúvida. Faz parte. Sem então, dúvida. só voltando um pouquinho, o diabo não fez festa nenhuma, não, né? Nenhuma. Acho que ele ficou temeroso. É porque essa ideia dualista, né, de que o inferno tem trono ali, o diabo vai ficar sentado no trono e tal, mas isso a gente precisa entender que o inferno não é o trono, não é o reino de Satanás. O inferno é a condenação dele. Então não é o lugar onde ele domina, é o lugar onde ele vai ser preso, onde ele vai ser posto, onde ele vai ser condenado. Então precisamos voltar à cruz, né, reverendo? A cruz não é um detalhe, a cruz ela é o centro. Amém. Muito bem. Agora vamos tocar no assunto aqui que o senhor fala no seu capítulo 7 do seu livro, O Poder da Oração. Hoje eu observo que parece, eu não sou saudosista não, mas parece que a igreja antes orava mais, pelo menos numa forma coletiva, não estou nem falando individual. Me lembro muito bem que os nossos cultos de terça-feira na igreja onde fui criado, era mais lotado do que domingo, sabe? O povo orava, era oração, doutrina, e meu pastor precisava tocar uma campainha para o povo parar de orar, né? Agora a gente às vezes quer um avivamento sem oração, quer um avivamento com muito louvor, 1 hora de louvor, 5 minutos de palavra e 2 minutos de oração. É possível isso? Impossível. Impossível. A oração ela é o combustível do avivamento. Ela é o combustível do avivamento. Mas respondendo à sua indagação, parece que hoje os cultos de oração estão mais vazios e tal. Vamos pegar um gancho lá atrás? Vamos lá. Porque se nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, a gente está pregando que o homem é o centro, logo ele não precisa de orar, né? Pois é. Linkou bem. Logo, ele não precisa mais de pedir perdão pelos pecados, ele não precisa mais, porque ele é autossuficiente. Então, a crítica que eu fiz do pelagianismo. Eu trabalho muito a questão de Marcos, né? Marcos 9:28, onde Jesus disse, porque ele trabalha ali com a ideia de expulsão de demônios, né? E Jesus ele usa esses exemplos para mostrar que
há embates na nossa vida que só vão ser vencidos com jejum e oração. Jejum e oração. Verdade. E aí eu entro um pouquinho mais fundo, pastor Dário, porque não só na oração, mas também no jejum. Né? Tem causas, e que Jesus está falando ali não é propriamente dito somente da manifestação demoníaca. A ideia ali do texto é uma ideia ampla, né? O Martin Lloyd Jones vai explicar isso de forma brilhante no seu comentário. É uma ideia ampla. Não é só jejum e ore para expulsar demônios. Não. Jejum e ore sempre que você tiver um problema difícil para resolver. Sim. Porque há embates na nossa vida que a gente não pode só orar. A gente também tem que jejuar. Tem que jejuar. É necessário, né? É necessário. Então, eu cito lá, né, a questão da obra clássica de M. Balks, né? Então, que fala que homens e mulheres que mudam o mundo são aqueles que fazem isso primeiro de joelhos. Maravilha. Então, a ideia de fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai que está em secreto. A construção do poder no anonimato. Ali começa o avivamento. Ali pode acontecer um avivamento também na vida da pessoa? Ali mesmo. Porque você revela fora o que você é no seu particular. Aí eu faço uma questão. Hoje, nas nossas igrejas, o que nós temos? Nós temos palco ou nós temos altar? Porque no palco se evidencia o talento. No altar se evidencia a vida. Olha, eu gostaria que repetisse isso, reverendo, porque é muito importante. Muito importante. Como é que é? No palco se evidencia o talento, a performance. Mas no altar se evidencia a vida. Lembra do Antigo Testamento? Se o sacerdote não estivesse com a vida no altar, se ele não tivesse comunhão com Deus no secreto, ele era morto diante do altar. É isso mesmo. Então, hoje a gente dá valor à performance, não à vida. E aí eu faço até uma crítica ao mundo gospel, na sua totalidade quase, né? O mundo gospel que hoje você vai cantar na minha igreja, você contrata uma banda, músicos, e leva para poder ministrar. Sim. Performance maravilhosa, mas não tem vida. Então, é um passo além da performance, é além do talento. Além do talento. É vida. Não é? A gente tem Pedro, que era um homem iletrado. Os especialistas aí da tradução bíblica dizem que Pedro, ele na mesma frase, ele escrevia grego, hebraico e aramaico, né? Numa frase só, porque ele tinha dificuldade de trabalhar com as palavras. Sim. Mas era um homem que Jesus disse, olha, dar-te-é a chave do reino dos céus, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, era um homem que tinha autoridade de Deus. Então, talvez, se Pedro fosse olhado pelo talento, pela performance, ele seria colocado de lado. Sim. Mas ele foi avaliado segundo os olhos de Deus, segundo a intimidade que ele tinha com Cristo, né? E eu acho que isso é um grande problema nos nossos dias. A gente tem que entender isso. Palco revela talento, altar revela vida. E o que Paulo diz aos Romanos capítulo 12? Oferecei um culto perfeito ao Senhor. Ofereçam a vossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Então, culto é expressão da vida, não expressão do dom, não expressão do talento. No seu livro, na página 84, eu até frisei aqui, a igreja pode continuar com sua liturgia, sua música e sua agenda, mesmo sem a presença de Deus, mesmo sem a presença de Deus. Isso é trágico. Há muitos cultos sem Cristo, muita religião sem regeneração. Eu achei isso aqui muito forte. Muito forte. Essa página, eu me lembro bem quando eu estava escrevendo isso. O que me veio à mente? Me veio à mente os 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo. Sim. De Malaquias a Mateus. Nós temos ali 400 anos.
Mas nesses 400 anos, o povo continuou oferecendo sacrifício, o povo continuou fazendo todos os ritos religiosos, todos os ritos, mesmo sem Deus falar. Meu Deus. Na época de Jesus, o povo continuava indo para a sinagoga, o povo continuava indo oferecer sacrifício no templo, o povo não parou. Não parou. Só que Deus não falava. Então, hoje, o que eu vejo é que tem muitas comunidades locais que elas estão ali cumprindo o ritual. Deus ali não fala mais. Você ainda fala que é chegada a hora de abandonarmos a performance religiosa e clamarmos por uma visitação genuína do Espírito, não para nos entreter, mas para nos quebrantar, nos purificar e nos fazer parecer com Cristo. É isso aí. Olha, gente, vale a pena. A urgente necessidade de um avivamento, vale a pena você ter na sua cabeceira, você ler e entender um pouco mais sobre o que é avivamento. Bom, nós começamos aqui, o reverendo Douglas falou sobre os avivamentos históricos, né? Deus pode fazer isso de novo, não pode, reverendo? Sem dúvida. Olha só, creio piamente nisso. Maravilha. Mas veja bem, agora a gente tem que tomar cuidado com o formalismo, o perigo do formalismo religioso. Essa sua comparação aí, altar e palco, nos acende uma luzinha de alerta, hein, reverendo Douglas? Não é? Sem Porque dúvida. a gente pode nos conformar com esse rito, com essa liturgia que nós estamos tendo nos últimos tempos. E é muito fácil, tá, Dário, fazer isso. Isso não é Isso não é algo difícil, não. Isso é algo totalmente fácil. Eu sou a 5ª geração de crente na minha família. Então, Certo. eu tenho tudo para viver uma religiosidade falsa. Eu sou o pastor, eu tenho tudo para ler a Bíblia, não para Deus falar comigo, mas para preparar o sermão de domingo. Então, esse é o risco que todos nós corremos. Essa religiosidade, esse formalismo, sabe? É servir Deus, mas sem ter Deus, sabe? E aí a gente fica, mas é possível? É totalmente possível. É totalmente possível você servir Deus sem ser de Deus, você trabalhar para Deus sem se deleitar em Deus. Marta e Maria mostram um pouquinho pra gente, né? Porque Marta, ela não estava trabalhando para ela mesma. Marta estava trabalhando para Jesus. É verdade. Ela não estava fazendo nada para os discípulos. Não, ela estava preparando as coisas para Jesus. Mas Jesus disse, Marta, Marta, por que você está arrumando confusão com Maria? Maria escolheu a melhor parte. Escolheu a melhor Foi parte. se deleitar na minha presença. Né? E às vezes é um ponto importante para você que é líder de jovem, que quer fazer congressos. Muitas vezes o seu trabalho anual com o seu ministério, com a sua liderança, é realizar uma atividade, é realizar um congresso, uma conferência, e passou dali e acabou. Isso é só formalismo religioso. Olha aí, gente, é uma pena que nós estamos chegando aqui ao final, mas ainda tem um assunto que eu gostaria, vamos concluir com ele, porque como viver, reverendo Douglas, um avivamento hoje? Porque no meio de tantas informações, tanta tecnologia, tanta parafernália, tantas luzes, tantos palcos, tantos shows, como viver um avivamento hoje, reverendo? Princípios básicos. Primeiro, arrependimento. Pois é, arrependimento. Primeiro lugar. É. Segundo lugar, oração. Lembra, oração é o combustível do avivamento. Sem oração, não tem poder. Avivamento nunca vai te levar para longe da palavra. Olha aí. Avivamento longe da Bíblia é fogo de palha. É fogo de palha. É pieguice. Arrependimento, oração, Bíblia, e isso vai desembocar onde? Numa vida de santidade. Vida de santidade. Uma vida de santidade. Lembrar que santidade não tem nada a ver com dons. O dom, ele é importante. O dom é para hoje. O dom é a manifestação extraordinária de Deus. O dom, ele é válido. Mas o dom, ele é o resultado da sua intimidade com Deus.
Nós temos que clamar por uma renovação interna, interior, né, reverendo? Precisamos, porque quando a gente fala sobre avivamento à luz das Escrituras, a gente vê que muitas reuniões hoje que são tratadas como avivamentos em nossos dias, na verdade, são ajuntamentos. Não tem nada... Eu posso até fazer movimento, né? Mas não chega um avivamento. Não, porque movimento não é avivamento. Né? É, verdade. Avivamento começa dentro de casa. Avivamento começa quando você liga para aquele irmão que você não fala há anos e começa a pedir perdão para ele. Avivamento, você começa a ser um marido melhor para sua esposa. Você começa a ser um pai melhor para seus filhos. Avivamento começa quando você começa a ser um bom empregado dentro do seu trabalho. Avivamento muda tudo. E aí, né, talvez a conclusão maior, posso chegar lá? Claro, isso, à vontade, reverendo, com você mesmo. O reverendo Assírio, um grande amigo da Sociedade Bíblica do Brasil, eu tive o privilégio de ter ele prefaciando o meu livro. E o reverendo Assi disse o seguinte, porque eu tentei fugir do óbvio, eu tentei fugir de Atos 2. Pois eu não escrevi. E aí ele foi avaliar o meu livro, leu, ele falou, amigo, estou sentindo falta de Atos 2. Olha aí, hein? Eu falei, não estou querendo escrever sobre Atos 2. É óbvio demais. Ele, não, mas eu acho que você precisa colocar. E aí eu escrevi um capítulo a mais, né, que fala exatamente sobre Atos 2. E isso foi muito importante para mim. Eu acho que vai até nascer desse... Já está nascendo um outro. Já está nascendo outro livro. Que maravilha. Já está nascendo muito outro. Muito bom, muito bom. Então, Atos 2, você vê ali quando o Espírito Santo desce sobre eles. Eles têm oração, eles têm comunhão, eles vão ao templo. E a Bíblia diz, a partir do verso número 42 ali de Atos 2, né? Que os discípulos começaram a cair na simpatia do povo. Maravilha. Então, a igreja, ela começou a ser falada pelo seu amor, pela sua dignidade, não pelos seus escândalos, não pelos seus desvios de verbas, não pela sua promiscuidade. A igreja caiu na simpatia do povo, o povo começou a defender a igreja. Então, o resultado do avivamento é exatamente isso, sabe? É impactar a sociedade onde ela está. Calvino, no seu tempo, viveu um grande avivamento. Genebra foi profundamente impactada pelo movimento de reforma de Calvino. Então, quem cuidava da ação social da cidade era a junta diaconal da igreja. Da cidade. Da cidade. Ele impactou a cidade. Que maravilha. Né? Então, hoje nós temos resultados do movimento de avivamento até hoje, como as escolas públicas, por exemplo, não é? Porque o que Calvino dizia? Ao lado de cada igreja, uma escola. Eu preciso ensinar as pessoas a lerem para que elas possam ler a Bíblia. Então, daí vem as escolas. Olha a contribuição que os avivamentos deram para a sociedade. Então, avivamento, arrependimento, oração, palavra e santidade. Olha, gente, o livro só foi uma desculpa para trazer o reverendo Douglas aqui para nos trazer algumas verdades sobre avivamento. Eu creio que, se você assistir na íntegra o nosso podcast de hoje com o reverendo Douglas, você não vai se enganar do que é ser um crente avivado. Você não vai se perder nessa questão. Quero agradecer aqui ao reverendo Douglas. Como fazer para adquirir esse livro, hein? Você pode me seguir lá no Instagram. Lá tem um link. Você pode comprar ele pela Shopee. Shopee. Aqueles que nos ouvem de longe. Mas se você é de Volta Redonda, Barra Mansa, aqui pertinho da gente, Igreja Presbiteriana Aliança, ali no final do retiro, tem a livraria da igreja e você pode adquirir lá, porque aí você não paga o frete. O endereço no Instagram? O endereço Instagram é Douglas de Paula 7. Douglas de Paula 7. Número 7 no final. Reverendo, muito obrigado
por ter vindo até aqui, a gente ter esse papo aqui tão descontraído, mas que foi muito pedagógico sobre o avivamento. Amém. Okay? Um privilégio tremendo estar aqui, dizer a todos o meu carinho que eu tenho por você, né? A gente tem se aproximado, como tem sido bom isso. Muito bom, com né? certeza. E nós louvamos a Deus. E terminar aí com uma frase do livro, né? Sim, sim. Não espere o mover, né? Torne-se parte do mover. Não espere que Deus avive a sua igreja, meu irmão. Avive a sua vida. Transforme, busque a Deus pela sua vida. Quando você fizer isso, automaticamente a sua igreja, seu pastor, sua liderança, outras pessoas vão ser impactadas. Ao Lucas Mendonça, muito obrigado. Ele lá na edição, nos ajudando aqui no nosso podcast. Um grande abraço. Obrigado a você que nos permite estar aí, entrando aí na sua casa, onde você estiver. E olha, não esqueça, @PR Dário Ferreira, estará lá os cortes e também no YouTube completo o nosso podcast aqui, Eu Posso Falar. Um grande abraço.